Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 18 de João. A nossa conversa se encontra ali a partir do verso 25. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Diz assim: nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente de homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui trazer algumas aplicações pertinentes a nós que atravessamos um deserto, e muitas vezes o deserto ele traz bastante crise para o nosso coração. E quero contextualizar rapidamente. Aqui é o julgamento do único homem e também único Deus que pisou na terra, Jesus Cristo de Nazaré, um julgamento de um homem inocente, de um homem que não fez nada para merecer aquilo que estava sofrendo. E tudo isso que ele fez, tudo isso que ele passou, tudo isso que ele sofreu, tudo isso que ele enfrentou foi por amor, por amor. E o amor ele traz enfrentamento, não é verdade? Bom, e a parte a qual eu li, o João retrata em seu discípulo, e a Bíblia que eu escrito fala, Pedro nega pela segunda e terceira vez. João ele faz uma separação entre a primeira vez e a segunda vez. Ele expõe uma passagem enquanto Pedro está ali ao redor, tentando observar o que acontecia com Jesus. Ele é socado, é cuspido, é humilhado, e Pedro assistindo isso tudo e negando Jesus. Bom, é a negação de Pedro. Vamos lá, e quantas vezes nós estamos assim? E eu quero trazer, logicamente, esse contexto para a nossa vida pessoal, para que nós possamos identificar e amadurecer, irmãos. A minha intenção aqui sempre é trazer amadurecimento. Eu não gosto, eu sei que às vezes as pregações, e às vezes quando eu estou muito na carne eu gosto de ver uma pregação que parece que está condenando, mas não, a intenção da palavra nunca é condenar, irmão. Vamos lá? Diz assim: nesse meio tempo. Irmãos, qual é o meio tempo? O meio tempo é aquele a qual nós andamos com o Senhor, vimos que a nossa colheita não foi legal, oramos ao Senhor e de certa maneira até nos arrependemos, o que eu creio que às vezes tem a ver com remorso. O remorso é um sentimento pela consequência ruim da plantação que cultivamos. E o arrependimento é uma mudança de mentalidade. O arrependimento ele vem pela metanoia, ou seja, uma mudança de direção da nossa vida, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros. E isso é um arrependimento. O remorso ele é só uma tristeza mesmo, algo que nós achamos ruim pela consequência daquilo que nós fizemos de errado, mas não houve ainda a metanoia. Bom, e nesse meio tempo, às vezes oramos a Deus e Deus nos fortaleceu. Para quê? Para nós caminharmos para a metanoia, para o arrependimento. E ficamos fortes novamente, mas começamos a fazer tudo da mesma forma. Esse é o meio tempo. O meio tempo nós vemos e lembramos que Jesus foi crucificado na cruz, vemos ele sendo socado, vemos ele sendo, sabe, o Senhor trabalha em nosso coração, traz as palavras e nos revela, sabe, tudo aquilo que nós precisamos fazer, mas ainda não conseguimos colocar em prática. Então ele fala: enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira. Irmãos, Jesus foi crucificado, aqui no versículo 18 de João 18, fala que fazia frio, provavelmente era inverno, a palavra, os estudiosos, provavelmente era inverno. O inverno, ele retrata uma estação de amadurecimento, ninguém amadurece sorrindo. E para nós acessarmos as promessas, Gálatas capítulo 4, versículo 1, fala que de nada difere uma criança de um escravo, de nada difere uma criança de um escravo. Então o que quer dizer? É como se nós tivéssemos que tomar um remédio e não soubéssemos como manipulá-los.
Vocês já viram que toda caixa de remédio está escrito mantenha fora do alcance de criança? Isso é assim. A palavra fala que o tutor legal, o pai, não nos dará tudo aquilo que nós herdamos se nós não tivermos a condição de manipulá-los. Vocês podem observar que a lei permite que uma pessoa só venha dirigir depois dos 18 anos de idade, que ela pode tirar a licença para dirigir. E é justamente disso o inverno da alma. O inverno da alma, os agricultores falam que é nesse período que a semente, que a árvore, ela mais amadurece. Só que ela fica mais feia também, as folhas caem e é um período de amadurecimento espiritual. E tá falando, por isso que fala, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira. E eu gosto dessa expressão que João traz, o evangelista aqui como evangelista João, falando Simão Pedro. Por quê? Em João 1,42, Jesus ele dá uma nova identidade para Pedro. E essa é uma das funções do deserto. Quero ler com vocês Mateus capítulo 4, versículo 3. Primeiro fala, o Espírito, Mateus capítulo 4, versículo 1 fala, o Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. E essa é uma das funções do deserto. Ele tem 4 funções. Primeiro, irmãos, revelar a nossa identidade. O tentador veio e disse no versículo 3, se você é o filho de Deus. Se você é o filho de Deus. O diabo sabia que se tinha alguns que sabiam quem era Jesus, era justamente os demônios. Filho do Altíssimo, veio nos importunar. Nós vemos essas expressões ao longo de todo o Evangelho. E ele ouviu uma voz no último versículo, Mateus capítulo 3, versículo 17. Uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. É o que Deus fala diante de Jesus. Então, o deserto ele serve para revelar a nossa identidade. Segundo, o Satanás vem trazendo várias tentações. Primeiro, transforme o pão em pedra. Segundo, ele vem falando sobre a questão das escrituras, da ordem aos anjos, ou seja, ele queria colocar Jesus abaixo dos anjos, e o que não era uma verdade. Terceiro, ele queria que Jesus se dobrasse à dor que ele estava sentindo. Adore-me e eu te darei todas as riquezas, tudo que o Senhor já tinha. Ou seja, o deserto ele serve também para nos revelar o nosso propósito e ensinar. A terceira razão pela qual nós somos levados pelo deserto é justamente, são 4 razões. A terceira razão é para o fortalecimento. Por quê? Jesus resistiu tudo. Em Tiago 4:7 fala que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Submetendo-se a Deus, nós somos fortalecidos. E então o deserto ele vem para trazer fortalecimento para nossa alma e para o nosso espírito, para que nós venhamos a executar aquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida. Isso pode ser comparado aos invernos da alma, o período de amadurecimento. E quarta razão, exaltação. A palavra fala que no versículo 11 de Mateus fala assim, então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, fala que eles prepararam um banquete para o Senhor, porque ele ficou 40 dias tendo fome no deserto. E o período de inverno é isso, é um período a qual nós viveremos com escassez. Escassez na alma, escassez física, irmãos, e escassez espiritual. É um período a qual nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus e entender os seus desígnios eternos. Medevar, deserto significa medevar, eu tenho falado bastante disso. Medevar significa lugar da palavra, na etimologia da palavra, no hebraico. Um lugar silencioso que você pode escutar a voz de Deus e um lugar que você precisa ouvir a voz de Deus porque é inóspito e nós queremos passar logo por ele. Mas ele tem um tempo determinado, ele tem um propósito, não adianta pular etapas, é necessário fechar ciclos, é necessário. Olha, e por isso Simão remetia justamente à identidade anterior de Pedro. E em João 1,42 ele fala, Simão, se chamará Pedro agora, se chamará Cefas, que significa Pedro, pedra. Simão significa, na etimologia da palavra, aquele que ouve.
Pedro significa pedros, uma pequena pedra, uma construção a qual o Senhor estaria dando a Pedro, e revelaria a identidade dele como líder dos discípulos e dos apóstolos, da igreja que nasceria. Então nós precisamos entender essas coisas, sabe, irmão? Precisamos entender como somos. Eu quero te perguntar, qual é a sua verdadeira identidade? Qual é a sua verdadeira identidade? Como Deus te chama? Deus te chama de Priscila, Deus te chama de Andressa, Deus te chama de Paula, Deus te chama de Joilma, Deus te chama de Severino. Como Deus te chama? Como Deus tem te chamado? Qual é a sua verdadeira identidade diante de Deus? Você já parou para pensar? Uma das coisas que Satanás faz é fragmentar a nossa alma para que a nossa identidade fique fragmentada. Tem pessoas que têm transtorno de personalidade e criam várias personagens a fim de vencer as dores da vida, e isso fala da fogueira, porque essa fogueira no versículo 18 fala que tinha sido feito pelos guardas e eles se esquentavam ao redor dela. Fala justamente daquilo que traz um alento ao nosso coração no tempo de frio, mas que foi feito por homens. Sabe, muitas vezes nós vamos tentar dessa forma. É a mesma coisa que acontecia com Jó na sua provação, se coçava com a telha. Mas aquela telha, ela trazia alívio, mas provocava mais coceira. Eu quero repetir, ela trazia certo alívio, mas provocava mais coceira. Não é aquilo. E olha, perceba que Satanás, ele sempre vai replicar o que houve em Jesus no deserto com nós. Ele pergunta uma segunda vez: você não é um discípulo dele? Quem é você, meu irmão? Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você? Olha, Pedro negou dizendo: não. Quantas vezes negamos? Negamos a Deus quando resolvemos esquentar numa fogueira feita pela mão dos guardas. Negamos a Deus quando resolvemos caminhar pela nossa própria mão. Negamos a Deus quando resolvemos acreditar na mentira do diabo sobre a nossa vida. Negamos a Jesus quando simplesmente queremos fazer com a nossa própria mão, agindo em arrogância. Olha, e ele fala: mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro, olha, novamente ele chama de Pedro, ou seja, havia uma crise de identidade ali entre Simão e Pedro. Era como se ele não soubesse quem ele era naquele momento. Era como se ele tivesse justamente passando por uma crise. E o deserto, ele vai provocar crise de identidade de nós, irmãos. Olha, ele fala: parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha. Ele cortou a orelha de Malco, irmãos. Cortou a orelha de Malco. Quero ler com vocês, porque muitas vezes nós vamos passar por esses picos. A orelha de Malco significa justamente uma coragem a partir de uma motivação em amor a Jesus. Embora ele estivesse fazendo errado e Pedro agisse de forma imaturamente, porque Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e cortar a orelha fala justamente disso, fala de inibir as pessoas por meio da violência. E Zacarias 4:6 fala que não é nem pela força, nem pela violência. Assim como aconteceu com Pedro, e ele precisava experimentar isso para poder se enxergar quem realmente era e quem realmente era o seu Redentor, quem realmente era o seu Salvador. Olha, eu quero ler com vocês porque nós passamos por esses picos entre altos e baixos justamente na nossa fé. Em Mateus capítulo 16, versículo 22, fala assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Pedro recebeu essa palavra de Jesus logo depois de receber as chaves do reino, ou seja, de receber a liderança da parte do Senhor. Então nós percebemos que em determinadas partes do nosso treinamento, do nosso vida, nós teremos momentos em que teremos pico entre a carnalidade e a espiritualidade, irmãos. Isso é algo que vai acontecer. Eu gosto muito de um pensador cristão, Barnhouse. Ele fala que as maiores lutas não acontecem entre os não convertidos, ele acontece justamente entre os cristãos. Aqui nós podemos entender o que acontecia dentro da mente de Pedro, os pensamentos. Ora ele estava com Jesus, ora ele não estava, porque
Essa palavra veio logo depois de Jesus declarar que precisava se entregar, meus irmãos, aos fariseus e aos saduceus, na mão de homens, para que ele sofresse. Essa cena nos revela uma verdade da nossa vida espiritual, que é possível encontrar na mesma pessoa, meus irmãos, verdadeiras expressões de espiritualidade e também picos de carnalidade. Isso quer dizer que nós podemos ter duas reflexões, mas, irmãos, a partir disso. Primeiro, nós nunca estamos livres de uma queda. E segundo, irmãos, não desespera com a presença da carne. Jesus sabe disso. Por isso Paulo fala em Romanos 7, versículo 19, irmãos. Ele fala, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Por que ele fala? Ele faz, mas se eu faço esse mal, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E é impressionante, porque não foi só Pedro que passou por essa situação, não foi. Paulo também vivenciou. Logicamente, o capítulo 7 de Romanos retrata esses picos, a qual trazem para nós uma verdadeira demonstração da guerra que nós enfrentamos, meu irmão. A guerra da carne e o espírito, que nos faz negar Jesus muitas vezes. Mas Paulo, ele traz a resposta justamente pelos versículos depois de Romanos 7, em versículo 24 e 25, ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O nosso corpo de morte que nos leva à morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, não é a presença dos pecados que nos desqualifica para o ministério, mas sim a convivência com ele, ou seja, a aceitação desse pensamento. E isso tudo nós fazemos quando nós negamos Jesus. Foi retratado ali diante da cruz quem era Pedro. Mas eu quero ler com vocês, porque logo em seguida mostra que nós não somos vistos por Deus como nós nos vemos ou quando os outros nos vê. Os outros pensavam que era ele discípulo, mas Deus já via Jesus já via Pedro como pastor. No João capítulo 21, versículo 17 fala: pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João. Simão, filho de João. A primeira vez Jesus traz assim, sim, Simão, filho de João. Ele fala assim: Simão, filho de João, você me ama? Ele perguntou 3 vezes, remetendo justamente às 3 negações. E Pedro, a palavra fala, Pedro ficou triste. Então tem tristezas que Deus permite, tem angústias ao nosso coração, peito apertado, sofrimento e lágrimas que vão cair pelo nosso rosto, pelo travesseiro, que é a permissão de Deus que Ele quer. Por quê? Porque revela o propósito, irmãos. O deserto, ele vem para revelar o propósito ao nosso coração. O deserto, ele vem para trazer ensinamento. Então não se desespere quando a sua carne gritar. Tente entrar no Santo dos Santos, meus irmãos, e saber o que está acontecendo. Deus é poderoso para nos livrar. Olha, Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. Na hora ele linkou. Nesse momento aqui, o que estava acontecendo? Pedro se encontrava pescando na sua antiga vida, irmãos. Em Mateus 4,19, Deus deu uma promessa para ele. Jesus deu uma promessa para ele: te farei pescadores de homens. Logo depois de uma pesca maravilhosa, que ele reconheceu que era pecador. E é isso que Deus quer de nós, que nós reconheçamos a nossa carnalidade, o quanto nós precisamos desse nome, do nome de Jesus, para nos remir do nosso pecado. Essa é a verdadeira essência da cruz. E ele fala: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Olha só, ele sabia, tanto que então Jesus vem e dá aquilo que é a visão dele sobre Pedro. Ele fala: então apacente as minhas ovelhas, ou seja, colocou ele no lugar de pastor, no lugar de líder, o lugar que ele nunca deveria ter saído, porque ele estava pescando. E a palavra fala que ele se encontrou com Jesus perto de uma fogueira. Perto de uma fogueira, remontou mesmo o cenário. Então eu quero declarar, meu irmão, Deus está remontando cenários para você viver uma experiência sobrenatural com Ele. Deus está remontando algo que você viveu, que te traumatizou, que trouxe ao teu coração bastante prejuízo, mas tem uma finalidade: para você ser curado e para você ser alavancado a um novo nível, meu irmão, minha irmã, para que você possa elevar a tua maturidade e sim viver as promessas que Deus tem na sua vida. Olha, olha só o que aconteceu com Pedro logo depois, em Atos capítulo 4,
No versículo 13, no versículo 13 mostra uma discussão justamente de Pedro com os fariseus. E os fariseus reconheceram, olha só a exaltação, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que ele era um homem comum e sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. E no versículo 20 fala, o próprio Pedro falando para eles, fala assim, ó, não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Naquele momento Pedro estava negando, mas lá na frente Pedro estava falando. E tudo isso aconteceu por um propósito maior, meus irmãos. Tudo isso aconteceu para que o Senhor fosse exaltado e o nome dele fosse conhecido através da vida de Pedro. Reconheceram, até os líderes, até os inimigos reconheceram a transformação que houve dentro do coração daquele homem. Quero terminar com vocês com um homem que sofreu muito, irmãos, mas que jamais negou o nome de Deus. Jó, no alto do seu sofrimento, ele falou, olha, o Senhor agiu comigo e me deu e colocou sobre mim muita dor. Olha, ele nunca fez saciar a minha carne, mas em Jó 19, versículo 25, ele fala assim, ó, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. O que Jó sentia, meus irmãos? Muitas vezes nós negamos a promessa, muitas vezes nós negamos, sabe, não vai acontecer, mas lá no íntimo do nosso ser, no nosso coração, nós sabemos que Jesus vive e que Ele é poderoso para reverter uma situação que ao nosso ver não tem. E é isso, meu irmão, o teor da mensagem é esse, que tudo que Ele está fazendo em nós e através de nós vai culminar em algo muito bom, em muita felicidade, uma promessa cumprida. Era essa a mensagem que eu queria deixar com vocês. Gostaria de deixar essa mensagem e para nossa breve reflexão, e lembrando que o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.